Então, gente, a proposta é falar isso de consciência e consumo, desafios por uma nova geração. Geração de quê? Geração de pessoas, geração de profissionais, de cientistas. Mas eu também brinquei com a palavra, né? Nova geração de produtos, nova geração de formas de vender, nova geração de pessoas que veem o mundo para buscar resolver problemas e sofrimentos que não são só da espécie humana. Então eu vou começar contando uma história que tem a ver com uma lâmpada, mas não é a lâmpada de Aladim, tá? Tem a ver com a lâmpada mais velha do mundo. Vocês já ouviram falar nessa história? Nunca ouviram falar sobre a lâmpada mais velha do mundo? Então essa lâmpada ela foi fabricada em 1901 nos Estados Unidos. Ela foi encontrada, não tem muito tempo, mas o filamento dela foi fabricado por esse cara, né, o cientista Adolf Shalay. E interessante, vocês sabem de que é feito esse filamento? De quê? Tungstênio. Exatamente. O cientista, quando ele fez isso, ele fez pensando em fazer algo extremamente durável. Porque antigamente durabilidade era uma coisa muito importante. Tá? E aí, quando eles descobriram que essa lâmpada ela era muito antiga, eles chegaram a fazer uma festa de 100 anos. A comunidade da cidade, nos Estados Unidos, que tem essa lâmpada, ela fica na Califórnia. Esse aí é o Lynn Owens, que é o presidente do comitê da lâmpada. Eles fizeram uma super festa no estilo americano. Tá aí o Lynn com o seu uniforme, né, mais de gala, mais formal. E fizeram um aniversário especial para essa lâmpada. E se você quiser, você pode acompanhar a lâmpada online para saber que ela existe, né? Essa aí eu tirei hoje de manhã, tá? Então vocês podem entrar lá, né, e, enfim, conferir o funcionamento dela. E interessante que inicialmente a meta inicial era ter um produto com grande durabilidade, tá? Thomas Edison, quando criou a lâmpada, ela tinha uma durabilidade de 1.500 horas, em 1871. 1924 foi para 2.500 e o que aconteceu é que em 1924 também houve a formação de um chamado cartel de ferros, e ele decidiu limitar essa durabilidade. Isso é contado num filme que está disponível na internet da TV educativa espanhola, que fala sobre isso, né? Ele transforma no centro de pesquisa, está aí o pesquisador alemão, onde ele narra no filme essa questão do cartel de ferros, né? Ele passou a controlar a produção, ele se reuniu com os fabricantes, os maiores fabricantes de lâmpada do mundo, para controlar a produção, para limitar a durabilidade e também, de uma outra forma, controlar os consumidores, para que eles comprassem com mais frequência. Essa inversão começa a acontecer, que a durabilidade ela não é algo que dá um diferencial de mercado, que seja interessante para quem fabrica. E passa a ter um rigoroso investimento na redução técnica. Isso provocou até um trauma nos cientistas envolvidos, os engenheiros. Imagina, eles que têm orgulho de fabricar uma coisa boa, de repente produzir uma coisa que eles sabem que é propositalmente para estragar. Tá? E o objetivo desse cartel ele foi atingido em 1940. Ao mesmo tempo, já tem patentes, foram criadas patentes com lâmpadas com 110 mil horas. Para você ter noção. E a gente vê, nascendo então nessa época, o que a gente chama de obsolescência programada. Já tinham ouvido falar nisso? Então a ideia de lucrar mais em poucos produtos passa a ser lucrar pouco em muitos produtos. São formas de você construir alguns bilhões, né? E aí hoje, quando a gente vê se tornar tão natural jogar coisas fora, né? O tempo de vida de um celular, 1 ano, é muito pouco, mas rapidamente as coisas estão indo cada vez mais rápida para o lixo. E quantas lâmpadas nós já quebramos no nosso dia a dia? Já pararam para pensar nisso? Então, eu queria que vocês pensassem nessas perguntas agora. Quantas lâmpadas vocês já gastaram durante a vida? Ainda que a gente esteja vivendo a transição da lâmpada de tungstênio, hoje praticamente tornou-se mais raro mesmo, né?
já foram substituídas pela lâmpada de mercúrio e agora está vindo a lâmpada de LED. E é uma pergunta até que eu, como química, que tem o olhar, né, químico, eu pergunto, antes você quebrava uma lâmpada e você tinha apenas um filamento de tungstênio. Hoje você quebra uma lâmpada e você tem o vapor de mercúrio sendo espalhado pela atmosfera, pelas mais diversas atmosferas, né? Tanto do campo, nas cidades, dentro das empresas, dentro dos shoppings, né? Então, outra pergunta, quanto cada um de nós pagou por essas lâmpadas quebradas? E quanto tempo da nossa vida a gente gastou para trabalhar, ou os nossos pais, ou os impostos foram necessários para comprar as lâmpadas que a gente quebrou e descartou? Já tinham pensado em alguma coisa nesse sentido? Esse tipo de pensamento entra muito quando a gente faz um trabalho nas empresas chamado de ecoeficiência. E uma outra pergunta, em quais ecossistemas esses materiais consumidos para produzir uma lâmpada são encontrados? Quantos dos serviços ecossistêmicos precisaram de ser suprimidos para simplesmente gerar aquele objeto que simplesmente foi colocado, quebrado e atirado fora? Quanto tempo a natureza vai demorar para desenvolver esse material de novo? E quanto tempo ela vai demorar para poder consumir esses recursos que foram jogados nela como resíduos? Porque uma coisa interessante, a natureza ela não criou uma coisa chamada lixo. O lixo é uma construção humana, da nossa cultura e da nossa sociedade humana. E a gente não pensa que a gente realmente não tem um planeta B. A gente simplesmente tira da natureza, né? Bom, de um outro lado, se você passar a fazer essas perguntas para a realidade de vocês profissional, de onde vêm os materiais com que vocês trabalham? Quanto tempo eles demoram para serem formados ou para eles serem criados? E o que é feito? Em quanto tempo ele perde a validade, a durabilidade? Vamos colocar entre aspas assim. O que a gente vive hoje no nosso cotidiano é que a gente se tornou praticamente um boneco na mão de propagandas, né? Eu dei o exemplo hoje de manhã, hoje na tarde, na questão da aula. Num filme de ficção, Jornada nas Estrelas, que se passa, né, numa determinada época, eles têm que voltar no passado e nessa viagem ao tempo eles voltam e um personagem conversando com outro, ele diz: olha, eu não entendo essa civilização dessa época, porque eles não sabem o que tem que comprar. Existe alguém que fica naquele aparelho chamado televisão dizendo o que é que eles têm que comprar, adquirir, né? Eles acham isso muito estranho. E na verdade é muito estranho que alguém diga pra gente o que a gente tem que consumir, o que a gente tem que vestir, como a gente deve ser. Mas isso é realidade, e isso também implica que você vai mobilizar a sua vida para você adquirir coisas, adquirir objetos. E por que não dizer também adquirir pessoas, né? E de um outro lado, você tem as forças internas, hoje, que seria a sua própria consciência, ela está cada vez mais amortecida, porque não dão pausa para a gente pensar. Você simplesmente vai levando a vida, né? Deixa a vida me levar. E a gente costuma às vezes cantar sem saber o que está cantando, que é um pouco complicado isso, porque a gente está levando também para o caminho da inconsciência, repetindo frases para o cérebro, né? E tem um filme chamado Servidão Moderna, que ele coloca o seguinte: a servidão moderna é uma servidão voluntária, aceita por uma multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos compram mercadorias que lhes escravizam cada vez mais. Eu tenho que adquirir um iPhone. Eu tenho que adquirir um carro novo. Eu tenho que adquirir eu tenho que adquirir a calça da marca X. E por aí vai. Então, não é mais uma coisa que eu tenho, que é fundamental para que eu cumpra a minha existência, mas na verdade é muito mais um elemento de status que me dá um certo poder ou uma imagem, né? Eu crio uma
mas que não tem a ver realmente com o exercício da minha liberdade intrínseca, que é a minha liberdade como ser humano. Aliás, cada vez menos, nós somos menos humanos e menos humanizados e muito mais robotizados para sermos simplesmente um servidor moderno. O Otto Scharmer, que é um pesquisador e professor do MIT, ele traz assim, essas divisões que a gente vive de alguma forma, ou a gente vive, ou a gente vive conscientemente, mas na maioria de forma bem inconsciente. Nós temos um divisor ecológico, por exemplo, né? A bolha de crescimento infinito, a bolha de renda, bolha financeira. Isso vai refletir aonde? Nos recursos que são finitos, os direitos humanos, na economia real. Existe uma economia real, é uma economia que, se você for ali fora entrevistar os comerciantes, os taxistas, conversar com as pessoas, elas vão te dar uma imagem. Mas se você for ver a propaganda, tem uma outra propaganda acontecendo. Isso vale para várias coisas, não só da questão da economia, né? Essa questão do crescimento infinito. Eu costumava perguntar para os meus alunos do MBA, que eram a maioria de grandes empresas, o que vai acontecer com os recursos, porque cada um de vocês está dizendo que a empresa de vocês, normalmente eram grandes empresas, principalmente mineradoras, crescem a 10%, 5%, sei lá. O que vai acontecer? Então não há sentido nesse crescimento que eles falam que ele é desejável. Então tem uma propaganda, tem uma fala aí que não é exatamente, não combina com o planeta único. Existe um divisor social, existe uma bolha tecnológica, muitas vezes distanciadas das necessidades reais. Eu brinco muito, eu lido com muita gente que empreende, mas que é tipo 20 e poucos anos, e assim, a gente está com uma febre de pessoas que abrem empresas para desenvolver aplicativos, como se o mundo não funcionasse sem aplicativo. Não é que eles não sejam importantes, mas e o resto? Então existe um foco e uma priorização de um lado, mas também uma demanda que não é atendida de outro lado. Existe a questão da bolha da liderança, né? Paralisia coletiva, assim, tem uma certa inércia no ar, não sei se vocês percebem isso. É como se as coisas estão tendo uma velocidade, elas estão acontecendo, mas as pessoas não fazem muito esforço para fazer essa mudança. Mas todo mundo diz que quer mudar. Eu adoro quando o pessoal, às vezes eu visito algumas, ou vou dar alguma consultoria para alguma organização não governamental, e a gente chega assim, os pratos estão sujos, sabe? O pessoal não gosta muito de arrumar a cama, deixa o sapato na sala, né? E como é que é essa história? Você quer mudar o mundo, mas você não faz a sua tarefa? Como que é, né, isso? Então, existe alguma inércia no ar aí. A outra bolha do consumo. E uma mania que a gente tem nos países de determinar a evolução de um país pelo PIB e não pelo grau de felicidade. Então, isso já entrou na discussão muito em cima da questão da felicidade interna bruta versus produto interno bruto. Quer dizer, você ganhar mais e você produzir mais, uma guerra é excelente para um PIB. Mas aí não vai deixar as pessoas felizes. Então, qual é o caminho? E o último divisor espiritual-cultural, que está conectado aí com uma bolha de governança, né? Nós temos vários grupos que não têm voz. Ninguém pergunta para esses grupos realmente o que eles querem. Muitas pessoas, muitos grupos tomam decisões e dizem que é desses grupos, né? Você pode colocar aqui minorias, pode colocar o povo. Quem é o povo? O povo, eu sou o povo. Ninguém me perguntou várias coisas. Então a gente também tem a bolha do direito de posse e uma questão de ver uma melhor utilização social de todos os recursos, de tudo que a gente tem, da própria cidade. Então nós temos divisores, mas tem alguma coisa muito mais profunda aqui. Isso aqui é só a conchinha do iceberg. Isso aqui está separado só didaticamente, mas é tudo junto. Existe algo aqui que é um nível de inconsciência, que a gente tem que começar a perguntar por que a gente continua fazendo coisas para obter os mesmos resultados, sendo que esses resultados a gente não quer no mundo. A gente não quer engarrafamento, a gente não quer um ar poluído, a gente não quer uma falta de água, mas muitas das decisões que são tomadas, elas simplesmente mantêm esses problemas acontecendo. Né? Então o que está errado com esse mundo? Para quem assistiu esse filme, a Wall-E, quem não assistiu, eu recomendo, porque vale a pena.
entender um pouquinho de como é que a gente chegou, e aí eu não tenho nenhuma pretensão de fechar o assunto, porque eu sou apenas uma curiosa nisso, mas eu tive a oportunidade de ter uma aula de economia com um economista que tem uma habilidade raríssima, ele fala, a gente entende. Ele chama Hugo Penteado. Vocês procurem depois na internet, que tem um TED com ele que é bem legal assim, de escutar ele falar. Para vocês terem ideia, ele foi dar um curso em Belo Horizonte, sexta-feira à noite, 10h30, estava lotado. Ninguém arredou da cadeira para ouvir o Hugo falar, deixar de falar, né? Então, e tem um livro que você encontra ainda na internet, chama Ecoeconomia. Vale a pena buscar, e normalmente, acho que não está ainda reeditado, mas você encontra naquelas estantes virtual da vida, enfim, né? Então, uma das questões é que a economia tem uma grande influência da mecânica, da física mesmo, mecânica. E nessa história, o que o pensamento econômico ele foi construído em cima de quê? A natureza é uma fonte inesgotável de recursos. Outra, essa questão do planeta ser infinito. A outra questão, o sistema de produção e consumo são neutros para a natureza. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho um sistema que é inesgotável. Eu tiro, coloco no mercado como produto, gero dinheiro e tudo vai bem. Considero o crescimento contínuo e ininterrupto. E crescimento e emprego é sinal de uma coisa muito positiva, né? O crescimento igual geração de emprego. E aí tem uma anomalia. Aliás, a ciência é cheia de anomalia, né? A gente fica tentando fazer umas teorias para de vez em quando alargar, mas né? A anomalia é que a população cresce enquanto a tecnologia dispensa trabalho humano. Cada vez mais. Depois, existe muito esse discurso de que a tecnologia vai resolver os problemas. Como eu trabalhei na Federação das Indústrias, numa delas, né, isso aqui é muito falado. E mesmo entre os cientistas que não têm conhecimento de ecologia, princípios básicos de ecologia, o pessoal acredita mesmo que isso é verdade. A tecnologia vai resolver. E se você for olhar o senso comum, as pessoas também acreditam nisso. Não, vai acontecer, não tem problema. Tem uma coisa que não tem jeito, não tem como você desconsiderar, que é a própria entropia. Vocês lembram o que é entropia? Vocês estudaram isso alguma vez em física? Todo mundo aqui fez vestibular ainda, né? Não tinha nem na época. Mas vocês lembram o que é entropia? Tem uma frasezinha que é bem básica, assim, que é bem... energia mínima e desordem máxima. Sabe, do tipo assim, domingo, enfim, segunda-feira a casa toda arrumada, sexta-feira o caos. Tipo, né? Se você não fizer força, as coisas não vão para o lugar assim, né? E foi interessante que eu estava dando um curso uma vez para uma turma muito interdisciplinar, nesse MBA, e aí surgiu essa conversa, porque para as coisas estarem organizadas, né, para as roupas estarem limpas, guardadas e passadas dentro da gaveta, eu tenho que saber, tem que acontecer algumas coisas. Vamos ver se vocês sacam quais são. Porque a gente muitas pessoas acreditam que as roupas aparecem magicamente limpas, passadas e lavadas na gaveta, né? Vamos combinar. Aqui no Brasil nós temos uma geração enorme de empregadas domésticas assim, que fizeram isso, as mães ainda, né? Então muita gente acha que é milagre. Mas como que as roupas foram parar ali, limpas, passadas, cheirosinhas assim? Como é que aconteceu o processo? Quem sabe faz, né? Quem sabe faz e sabe falar. Como é que isso acontece de verdade? Pega a roupa do cesto, leva pra máquina, põe sabão amaciante, qualquer outra coisa que precisar lá na mancha. Liga a máquina, usa o menor nível de água possível pra lavar, né? Pra evitar o consumo de água. A hora que estiver pronta, você coloca no stand, depois você tira, se não amassou, não tem passar. Mas... fazer economia, né? Daí a gente passa. A hora que for usar também, porque no armário não amassa tudo, só passa só a hora que for usar, se precisar.
Então não é tão mágico assim, pelo menos na minha casa. Não aparece passada na gaveta, mas aparece na gaveta. Então, você tem que... Mas para fazer isso, ok, todo o procedimento, que está muito bem organizado, porque você sabe, você conhece o processo. Antes de fazer todo esse processo, tem uma outra coisa também que é importante. O que tem que acontecer? Sujou. Uma vez que sujou, vamos pegar do processo da roupa suja em diante, para aparecer magicamente na gaveta. Separar por coisa. Outra coisa, tem a ver muito com esse movimento da pessoa que está envolvida no processo. Se organizar? Oi? Se organizar para fazer, o que mais? Eu posso me organizar para fazer, mas se eu não souber passar uma roupa, eu vou passar ela. Conhecimento, eu preciso ter o conhecimento. Mas eu ter o conhecimento garante que a roupa vai ficar magicamente passada, limpa e cheirosa? Não, tem que ter uma outra coisa. O quê? Experiência. Experiência vai fazer mais rápido ou menos rápido? Ação, eu preciso de agir. Para eu sair do conhecimento para ação, tem que ter uma outra coisa aqui entre... Disposição, que está ligado com uma outra coisa que é... Coragem, que está ligado a uma outra coisa, vontade. Meu amigo, você tem que perceber a inércia interna, porque não vai funcionar. Você tem conhecimento, mas não vai para ir para o campo da ação. Então, eu tenho que ter vontade. Mas o conhecimento está ligado também à questão de uma consciência. Né? Eu tenho que saber, tenho que me organizar, eu tenho que fazer, eu tenho que me... como é que você falou ali? Me organizar, eu tenho que separar um tempo, alguém planejar, né? Eu tenho que fazer um planejamento. Então, eu tenho que saber fazer, eu tenho que querer fazer e eu tenho que fazer. Para resultar, o meu resultado é a roupa limpa, passada, cheirosinha na gaveta. A natureza também é assim. Para ter montanha, para ter peixe, para ter cachorro, para ter o que for, tem todo um trabalho que é muito complexo para resultar naquele produto, numa flor, ou numa concha, ou no que for. Tem um trabalho feito por trás. E a gente não tem como uma cultura de entender que existe esse trabalho. A gente vai lá, pega, usa e... Né? Então, dentro da economia tem uma outra coisa interessante que ele chama a atenção. Desconsidera conhecimento das ciências tais como física, química, biologia, geologia. Está parando para pensar nisso? A gente vive num modelo econômico que não enxerga isso aqui. E, inclusive, né, se você pensar o quanto a economia interfere na política, quantos cientistas estão aconselhando os governos mundiais sobre vários problemas ambientais que continuam acontecendo? Esse governo mundial está ouvindo isso? A outra é a crença na invencibilidade da espécie humana. Essa espécie humana é para sempre. Se você olha na ecologia, você vê que tem algumas mudanças aí. Ou que aconteceram, ou que provavelmente vão acontecer. Antes das máquinas, nós temos o quê? Uma realidade de bens difíceis de serem fabricados. A gente tem um alto custo de produção, poucos produtos, pouca oferta, produção bem artesanal. O que a industrialização nos trouxe? O que a tecnologia nos trouxe? Facilidade, barateamento, pessoas passam a comprar por diversão, seria, vamos dizer assim, o ápice, né? Que antes era difícil ter o que comprar. Só que agora a gente vive uma realidade que tem muita oferta, a gente quer, na verdade, praticamente a gente vive para comprar, né? E uma outra coisa interessante, as pessoas não conseguem acompanhar o consumo no ritmo das máquinas. As máquinas produzem muito mais rapidamente. E aí aconteceu um problema de subprodução. E lá nos anos 20, 30, quando entrou a recessão, teve muito estoque, muita coisa parada. A solução exatamente que eles encontraram foi a tal da obsolescência programada. E aí começa todo um trabalho para as coisas ficarem, vamos dizer assim, para você despertar o desejo para algo. Então, muda você comprar por necessidade real, atender uma demanda real, resolver um problema real, para passar a resolver um problema gerado, um problema criado, despertado. Né? Desejo por algo um pouco mais recente, um pouco mais novo, um pouco mais cedo do que o necessário. Né? E a lógica é você trabalhar, as empresas fabricam bens produzem bens e serviços para as famílias
trabalham, né, e oferecem serviços. Aí as empresas, elas pagam através de salários, os lucros eles são distribuídos. Hoje a gente vê algumas que também dividem lucro, mas de maneira geral é que os donos das empresas também são famílias, são humanos, são iguais a nós, né? E em troca as famílias pagam as empresas para produzir isso. Então o ciclo é muito simples, é assim que funciona, tá? Em tese. Porque não tem muita externalidade, tem muita coisa que acontece nesse processo que não está explícito ali. Então, isso é uma teia. Esse processo, ele é uma teia que envolve consumo, envolve a produção, envolve a gestão de pessoas e o processo de venda. E esse produto, ele não é simplesmente um produto por si, porque não é uma necessidade, muitos são necessidades, mas outros não. Eles simplesmente se tornaram um símbolo. A marca que você usa, ela é um símbolo, ela te identifica como uma tribo, ela identifica você como uma pessoa mais descolada, né? E isso pode ser para várias coisas, pode ser até a cor do seu cabelo, a cor vermelha do cabelo, a moda, o fato de você usar um tênis de marca X. Lembra que, não sei se vocês lembram ou conhecem a história do jeans, mas tinha uma propaganda muito antiga que falava assim, liberdade é uma calça velha azul e desbotada. E o jeans entrou com moda no Brasil, sendo que a maior parte do Brasil é um país extremamente quente. E o jeans é super ruim para as mulheres, principalmente, né? Por a questão do próprio corpo feminino. E se você olha as pessoas usando, por exemplo, o jeans somente no frio, o jeans não é isolante térmico, então você nunca vai ficar aquecido com uma calça jeans, né? Uma jaqueta jeans, mas você tem uma jaqueta jeans, que é legal, né? Então, na verdade, a gente está preso hoje nessa visão de ciclo, né? A gente pega os bens que são da natureza, a gente chama de bens, né? A gente pega animais, plantas, materiais, minerais, o que nós precisarmos. Isso entra num processo produtivo que é uma empresa, através de uma indústria, um sistema industrial, devolve para nós mesmos esses bens e serviços, e para a natureza a gente devolve o resto. E lá, na verdade, é claro que isso aqui se fecha, porque esses materiais têm prazo de validade, inclusive até as construções. As construções hoje, gente, elas têm aí um período de vida em termos de 50 anos, é diferente dos imóveis que nós herdamos, que você vai em fazendas que tem 200, 300, 500 anos. Tá? O tipo de construção, por isso a questão da arquitetura. Uma boa arquitetura é uma arquitetura para não te dar problema depois, ou minimizar o problema de reforma. Ela pode custar no momento inicial mais caro, mas você vai ter menos dor de cabeça e muito menos custo na manutenção do imóvel. Ao passo que hoje a nossa cultura nós queremos pagar pouco pelo projeto, ou tão pouco pela inteligência do arquiteto, muito mais do arquiteto que do engenheiro. A gente paga muito mais para o engenheiro do que o arquiteto, mas o arquiteto ele tem ainda uma formação muito maior, faz parte da formação arquitetônica, pensar nos confortos, chamados confortos passivos. E a gente depois tem todo um problema de logística e de manutenção, porque a gente não fez. Na verdade, a gente nem aprendeu que a gente podia fazer isso. É isso que acontece muito. Quais são os tipos de obsolescência? Acho que vocês conhecem, se não todos, mas a maioria ali. É mais caro reparar do que comprar um produto novo. Produto novo não interage com o produto antigo. Acho que o mais recente aí é a história da fita cassete mudando para o DVD, agora tem o Blu-ray, né? Reparo do produto não disponível, não tem mais peça. Aquela coisa que você tenta encaixar, alguém falou hoje o chip do tablet ou do telefone é menor, não cabe, eu tenho que comprar um outro, né? Produto antigo não oferece as mesmas funcionalidades que os novos. Confesso para vocês que uma das melhores funcionalidades para mim do celular é a tal da lanterninha. Ninguém me perguntou isso, mas eu vi que várias pessoas também concordam comigo. Todos os lugares que eu comento isso, as pessoas falam realmente lanterninha, aí criaram um aplicativo para ser lanterninha. Não é a mesma coisa, não adianta. Impressoras com chips, peraí, chips aqui é com C, né? Corta, câmera, edita, contadores de impressão.
Tipo assim, olha, o filme inclusive mostra isso, mostra um cara que ele descobriu que a impressora dele parou de funcionar, não é porque ela estava ruim, porque tinha um contador que depois de tantas impressões, parou a impressora. Eu recentemente descobri que quando eu pego o meu celular, o Android, ele tem muito mais potencial do que a marca me fala, porque na hora de formatar para aquela marca, ele já absorve uma boa parte da memória. Eu não sabia disso. Aí, claro, a pessoa que sabia mostrou lá e tal, fez o download e aí um celular novo, né? E outra coisa que eu achava terrível quando eu trabalhava, eu tinha um PC que era o produto avisar que é hora de trocar. Tipo, seu programa ou uma coisa assim, né? E também tem um outro tipo de obsolescência que, na minha opinião, tem a ver com a questão do mal feito. E, particularmente, depois de eu ter a experiência de morar fora e voltar para o Brasil e começar a olhar com mais clareza o cotidiano nosso, me aborreceu muito mais enxergar isso e enxergar que as pessoas não estão fazendo essa força para mudar. A gente está com um problema muito sério em relação à qualidade baixa. A gente continua com um problema de qualidade baixa. Do tipo, eu comprei uma calça jeans, foi ano passado que eu comprei essa calça jeans. Quando eu cheguei em casa e eu lavei, porque a gente sempre deve lavar para não ficar contaminando com produtos químicos que vêm da fábrica, né? Na hora que eu tirei a calça assim da máquina, eu fiz assim para poder estender e eu vi que eu consegui enxergar do outro lado. E se você for olhar a quantidade de fio, né, de tecido que sai na máquina ali, que vai para a água, a gente deveria sempre estar usando, eu chamo de camisinha de máquina de lavar, né? É um produto para ser inventado aí, estou dando a ideia. Mas para filtrar mesmo aquela água, melhor do que a gente tem nos sistemas atuais, porque o da máquina não funciona 100%. A gente tem a questão de má qualidade, no geral, mau uso, o uso inadequado, diferenciar isso aqui, se eu consigo diferenciar isso aqui quando eu pensei. Uso inadequado, às vezes você não lê o manual, você não observa se está na tomada certa, enfim, né? Questões que têm muito a ver com o usuário. Você tentar dar um jeitinho para a coisa funcionar, sem querer ter um trabalho adequado, paciência às vezes para esperar, né? Então a gente vê muita perda e aí as coisas não tem como funcionar direito. E eu acho que o mais interessante nesse processo é a gente ver os olhos da obsolescência para as pessoas, para as plantas e para os animais, porque nós também ficamos descartáveis, né? Tem uma música antiga, e eu gosto de pesquisar às vezes letras de música, né? Eu lembro de uma música antiga que falava sobre relacionamento tipo one way. Tá bem, tipo garrafinha que vai, então você também usa as pessoas assim. E se você for olhar, a coisa do próprio ficar, as coisas ficam cada vez mais descartáveis, né? E tem um descarte que nos últimos anos eu tenho visto aumentar muito, que é o descarte de animais. Pode ir. Esse ponto é muito interessante. Eu tive uma experiência pessoal com esse de animais. Minha avó tinha calopsita que morreu. Eu ouvi a seguinte frase: compra outra, vai comprando outra até você conseguir manter uma. Como se não tivesse nenhum vínculo emocional. Não, compra outra calopsita. Compra outra pessoa, né? Assim, vai ficando, tipo... e eu tive a oportunidade de crescer numa casa com um quintal grande, então eu tive, enfim, horta, galinheiro, enfim, uma série de coisas. E eu vejo nas cidades, eu criei muitos cachorros, tipo quando eu falo criar muito no sentido assim, de ver gerações passando por mim, eu crescendo e gerações, porque os cachorros morrem, então há toda a questão da perda, enfim, mas a de acompanhar e também de fazer, não fazer, mas de ajudar a cachorra, a cadela, né, a parir. Então todo esse processo na formação de um ser humano é muito importante, porque você vê o ciclo da vida dos animais. Então, eu questiono muito a forma como os animais são tratados hoje e a questão da venda dos shoppings, né? A venda nos shoppings, em Belo Horizonte tem muita questão do Mercado Central, que é um lugar que vende muito cachorro que não é vermifugado, porque o cachorro mais cheio de verminho, ele é mais gordinho, ele é mais cheinho, então ele é mais atrativo para ser vendido. Pet shop é um outro, vamos dizer assim, é um outro modelo,
Mas, na verdade, o que importa é quanto é que você pode lucrar com aquele animal. Daí o desmame mais cedo, o cachorro não aprende a ser cachorro, porque ele aprende a ser cachorro na matilha, ou na família canina que ele tem. Né? Então, tem vários problemas assim. E a outra é esse descarte que acontece muito dos cães, né? Os cães mais velhos, porque na verdade é um ser vivo e ele, com a idade, ele tem outras demandas, né? Mas enfim, eu só trouxe isso porque eu sei que a gente tem hoje uma geração de pessoas muito apaixonadas por cachorro aí, mas apaixonado até um certo ponto. Não, o custo da relação eles não querem, só querem o prazer da relação. Né? Outro dia eu saí no condomínio, eu estava saindo e uma das proprietárias saiu com um cachorrinho e Curitiba chove muito, né? Quase, enfim, chove muito. E ela saiu assim, ela olhou, ai, será que a grama está molhada? Eu falei, óbvio que está molhada, né? Mas, eu não gosto porque vai molhar as patinhas dela. Qual é o problema de molhar as patinhas da cachorra? Aliás, né, é muito importante para o cachorro botar o pé na terra. Nós deveríamos estar colocando o pé na terra para descarregar uma quantidade enorme de eletricidade estática que a gente acumula durante o dia todo, principalmente quem trabalha com computador ou qualquer outra máquina, né? Então tem um problema de eletricidade estática, a gente não descarrega isso, e ela reclamando, enfim. Mas, enfim, tudo isso tem a ver muito com estratégias de consumo, né? O marketing, como que ele usa a questão do nosso desejo por status, por ser alguém, por pertencer a um grupo, a questão do nosso conforto, quanto realmente o nosso estilo de vida está desconfortável e quanto nós buscamos conforto nas nossas aquisições, o quanto nós estamos infelizes e a gente quer mais felicidade, mais liberdade. Na verdade a gente está mais prisioneiro, mas eles nos prometem mais liberdade, mais. E uma outra coisa muito forte é a sedução dos sentidos. E esses sentidos eu gosto muito eu acho que sintetiza muito trabalhar com a visão dos 7 pecados capitais, né? A gula, a avareza, a inveja, a luxúria, a preguiça, a ira, a vaidade. Os produtos eles trabalham muito estimulando você quer comer mais, né? Você come na frente da televisão, na verdade você nem vê o que está comendo, né? Você está comendo. Então você vê assim, cada vez mais, você quer pagar R$1, mas se você pagar R$1,50, em vez de você comprar um produto desse tamanho, você compra um desse tamanho, olha que ótimo, né? A preguiça, enfim, e promessas que não se cumprem. Você não compra a felicidade, você não arruma a felicidade, você não tem como de você conseguir felicidade com nada, não é uma coisa externa, mas o marketing usa isso. E o caminho da obsolescência feminina também eu acho que é gritante, né? A gente tem uma obsolescência, a nossa cultura, principalmente na brasileira, enorme. E as mulheres, o que é pior, elas acreditam nisso. Elas compram essa ideia sem dizer, não é assim que funciona. Porque se nós mulheres não comprássemos essa ideia, os homens também não comprariam. Porque somos nós mulheres que educamos os homens, é a cesta básica. Quando uma mulher entende o valor que ela tem, a importância que ela tem numa cultura, ela entende realmente que ela precisa mudar para um outro lugar. Que não é um lugar tão volátil, de falta de inconsciência, na verdade, não de falta de consciência, de inconsciência, do que é ser mulher, o que é o poder feminino real, que está muito ligado à natureza. Né? E existe promessas também de calorias vazias, né? Que usam muito a baixa autoestima, principalmente das mulheres, novamente, para poder vender produtos. Eu gosto muito de perguntar para os homens quantos deles gostariam de se casar, formar uma família com uma mulher devassa. Alguns dos homens presentes gostariam de ter uma mãe devassa? Dúvida? Então, por que muitas pessoas consomem uma cerveja devassa? É uma pergunta. Quais são os valores que estão atrás do nome do produto e de quem consome? Então, concluindo, existe muito, em muitas culturas, essa visão da relação da nossa intenção com o que a gente colhe nesse mundo. A segunda visão taoísta
eles consideram que existe uma relação muito grande entre a vida humana e a vida de uma árvore. Então, uma árvore, você tem uma semente, a semente brota, o broto gera uma muda, a muda é a árvore adulta e a árvore adulta produz um fruto que, por sua vez, fecha o ciclo, uma nova semente e por aí vai. No caso do ser humano, existe uma intenção, a intenção traz uma ação, a ação repetida ela gera um hábito, o hábito define o seu modo de vida. E esse modo de vida vai trazer para você as consequências e o efeito. Algumas pessoas podem, algumas culturas chamam isso de karma. A gente não sabe exatamente o que é um karma, mas na verdade, karma é uma lei física, ação e reação, consequência e efeito. E eu pergunto, quais são as consequências dos novos produtos, novas tecnologias feitos dentro de uma cultura que não tem consciência das coisas, de como elas, de onde elas vêm, para onde elas vão. Qual é a consequência do uso da tecnologia por pessoas que não sabem usá-las de forma adequada, de uma forma saudável. A gente vem evoluindo de um ambiente onde você tem a economia separada da questão ambiental da questão social, que é o extremo da sustentabilidade fraca. E vamos entender aí o que é sustentabilidade. Eu costumo explicar, a minha compreensão é que nós brasileiros não entendemos o que é sustentabilidade, né? É um termo que vem da ecologia e eu costumo explicar assim. A natureza, um ecossistema qualquer para ser sustentável, ele precisa de ter vários princípios, chamados princípios ecológicos. E exatamente por você ter vários elementos, então você tem uma diversidade enorme, se relacionando de formas diversificadas, você tem relações que se prolongam, que elas perduram ao longo do tempo, não de uma forma estática, mas elas fazem com que aquele ecossistema ele sobreviva ao longo do tempo e do espaço. Claro que mudando, enfim, de uma forma dinâmica. E a sustentabilidade é uma propriedade emergente, ou seja, ela emerge, ela não existe isoladamente, não tem como o ecossistema ser algo sozinho ser sustentável. Então não existe essa história de produto sustentável, empresa sustentável. E mesmo porque a gente vive, estamos todos conectados num planeta, e é um planeta único, e se você não tem todos os sistemas de produção de forma sustentável, você também não vai ter um produto sustentável, porque em algum momento o seu elo está aberto, né? O elo da cadeia está aberto, ele é insustentável. Então, por exemplo, uma explicação, dando um modelo químico assim, né? Sustentabilidade. O que é uma propriedade emergente? Aquela que emerge de uma relação. Eu tenho hidrogênio, que é gasoso, eu tenho oxigênio também, que é gasoso. Um é explosivo, o outro mantém uma chama. Mas quando eu combino os dois através de uma conexão chamada ligação covalente e forma uma molécula de água, eu vou formar uma substância que é líquida e que apaga o fogo. Isso é uma propriedade emergente. O que diferencia o diamante de um carbono também é a forma de conexão entre átomos que são iguais. Mas a relação de um carbono com outro no diamante é radicalmente diferente da relação do carbono no carvão ou no grafite, né? Então, isso é uma propriedade emergente. Sustentabilidade também é assim. Democracia também é assim. Democracia não existe simplesmente porque você põe um monte de pessoas aqui as coisas vão ser democráticas. Não, ela tem a ver com as relações que se estabelecem, tá? Quem gosta de dar muito esse exemplo é o Augusto de Franco. Se vocês conhecem, ele é um especialista em redes, cultura de redes. Bom, então evoluindo nessa questão da sustentabilidade, a gente tem um passado onde essas coisas eram bem separadas. Nós estamos nesse momento do discurso do triple bottom line, ou do tripé da sustentabilidade, onde você tem aqui uma interseção entre a parte da ecologia, a sociedade e a economia. Que isso, na verdade, assim, é uma simplificação, porque você tem o aspecto cultural, o aspecto institucional, o aspecto político, para realmente as coisas acontecerem. E, por último, o que é considerado uma sustentabilidade forte é quando a gente passa a enxergar no nosso sistema econômico que a natureza ela é maior e ela é maior do que a nossa sociedade, e a economia ela deve servir à sociedade, não ao contrário como ela faz hoje, né? E que nós estamos dentro de um sistema que deve respeitar os limites da natureza. O Gandhi ele coloca isso, né?
Quando perguntaram a ele o que destrói a humanidade, política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade, oração sem caridade. Do outro lado, você tem o Dalai Lama, que ele lembra pra gente o seguinte: cérebros brilhantes também podem produzir grandes sofrimentos. É preciso educar os corações. Então, o que eu vejo como grande desafio? Praticar o que a gente... Isso é um trabalho realizado pelo Centro de Ecologia Integral, é uma ONG criada por um casal chamado Centro de Ecologia Integral. Então, eles trabalham nessa dimensão, 3 dimensões de desafio: pessoal, social e ambiental. É você trabalhar com 3 dimensões de paz: a paz consigo mesmo, a paz com os outros e a paz com a natureza. Tem a ver com a sua forma de pensar, a sua conduta pessoal. Quando você se deixa de buscar coisas, pessoas, situações que agridem. Então, a primeira questão é ver o que você consome pessoalmente, que tipo de música, que tipo de letra, que tipo de ambiente, enfim. Quando você começa a se auto-observar com mais consciência, você começa a fazer escolhas com muito mais clareza e ver, realmente vale a pena? Eu fico em paz desse jeito? E isso tem uma ligação direta com a questão social, com as relações que você estabelece, porque uma pessoa que está mais em paz consigo mesmo, ela também está mais em paz com o seu entorno, com as suas relações. E por último, com a natureza. A gente tem um problema realmente, um trabalho grande para poder resolver, né, essa dimensão aí. E quando eu olho para a questão de uma nova geração de cientistas, de professores, de educadores, ou do que for, emergir, né, dos nossos encontros, é preciso realmente fazer um casamento consistente entre aquilo que você gosta muito de fazer, que te dá a realização, que você tem paixão e vocação para fazer, aquilo que te traz satisfação, aquilo que você faz bem, que tem a ver com a sua carreira, aquilo que te pagariam para fazer, que tem a ver também com a sua carreira, mas que você também traz uma contribuição real para o mundo, e tem a ver também com o aspecto de caridade, que te dá contentamento. Então essa interseção é onde você deve buscar empreender na própria vida, fazer as suas escolhas, né? Nesse ponto aí que, se você fizer, né, cruza, tem a ver com o ambiente do coração. Então, para mim, o maior desafio dessa nova geração, independente de idade, mas é uma geração de uma nova consciência, é trabalhar com mentes brilhantes, mas também associada a corações brilhantes. Tem que ter tons para sair segunda-feira e ir para o mundo trabalhar, né? Gerar valor para as pessoas, para o mundo. Tem a ver com aprender a incorporar valores humanos como amor, paz, justiça, liberdade, não violência na tecnologia, no dia a dia, sabe, em qualquer ação, na vida cotidiana. E isso é um desafio grande, praticar o que quer ver no mundo. Tem muito discurso e pouca prática. E eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, né? Esse é um desafio que eu me coloco, tenho me colocado. Então, no caso dos cientistas, né, trabalhar com ciência com consciência e ciência com compaixão. Essa que é o que eu quero deixar para vocês pensarem, como que vocês fazem para se desenvolverem como grandes cientistas de uma instituição que é super relevante para o país, levando esses aspectos, independente de serem professores, educadores, pais, mães, jornalista, enfim, independe do lugar, mas essa junção, eu acho que, na minha opinião, é o maior desafio do século XXI, para a gente ter realmente possibilidade de futuro. É isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. A gente fica aberto para bater um papo, para conversar, então, o que vocês quiserem. É isso.